Êxodo. Capítulo 20. Deus falou, e foi isto o que ele disse. Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos e abençoo-os, seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate. Não cometa adultério. Não roube. Não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a casa de outro homem. Não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. O povo ouviu os trovões e o som da trombeta e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe. E disseram a Moisés, se você falar, nós ouviremos, mas, se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Então Moisés respondeu, não tenham medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo a fim de que não pequem. E o povo ficou em pé de longe, e somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. Então o Senhor ordenou que Moisés dissesse aos israelitas o seguinte, e vocês viram que lá do céu eu lhes falei. Não façam deuses de prata ou de ouro para adorá-los ao mesmo tempo que vocês adoram a mim. Façam um altar de terra para mim e em cima dele ofereçam as suas ovelhas e os seus bois como sacrifícios que serão completamente queimados e como ofertas de paz. Eu separarei lugares para que neles vocês me adorem, e nesses lugares eu me encontrarei com vocês e os abençoarei. Se fizerem um altar de pedras para mim, não usem pedras cortadas com ferramentas. Pois na construção do meu altar não poderão ser usadas pedras cortadas com ferramentas. Não façam o meu altar com degraus, porque, se fizerem, a nudez de vocês vai aparecer ali. Capítulo 20. Certo dia, Jesus estava no pátio do templo ensinando o povo e anunciando o Evangelho. Então, chegaram ali alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei, junto com alguns líderes do povo. E perguntaram, diga para nós, com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade?
Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam. Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: O que é que vamos dizer? Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: Então por que vocês não creram em João? Mas, se dissermos que foram pessoas, esta multidão vai nos apedrejar, pois eles acham que João era profeta. Por isso responderam: E nós não sabemos quem deu autoridade a João para batizar. Jesus disse: Pois então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Depois Jesus contou esta parábola para o povo: Certo homem fez uma plantação de uvas. Arrendou-a para os lavradores e depois foi viajar, ficando fora por muito tempo. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou outro empregado, mas eles também bateram nele, depois o trataram de modo vergonhoso e o mandaram de volta sem nada. Então ele enviou um terceiro empregado, mas os lavradores também bateram nele e o expulsaram. Aí o dono da plantação pensou: O que vou fazer? Já sei, vou mandar o meu filho querido. Tenho certeza de que vão respeitá-lo. Mas, quando os lavradores viram o filho, disseram: Este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo, e a plantação será nossa. Então eles jogaram o filho para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: E, agora? O que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e dará a plantação a outros lavradores. Então as pessoas que estavam ouvindo disseram: Que Deus não permita que isso aconteça. Mas Jesus olhou bem para eles e disse: E as Escrituras Sagradas afirmam: Na pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E, se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes sabiam que era contra eles que Jesus havia contado essa parábola e queriam prendê-lo ali mesmo, porém tinham medo do povo. Então começaram a vigiar Jesus. Pagaram alguns homens para fazerem perguntas a ele. Eles deviam fingir que eram sinceros e procurar conseguir alguma prova contra Jesus. Assim os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes teriam uma desculpa para o prender e entregar nas mãos do governador romano. Esses homens perguntaram: E mestre, sabemos que aquilo que o Senhor diz e ensina é certo. Sabemos também que o Senhor não julga pela aparência e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a má intenção deles e disse: Tragam aqui uma moeda. De quem são o nome e a cara que estão gravados nela? São do imperador. Responderam eles. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Eles não puderam conseguir nenhuma prova contra Jesus diante do povo. Por isso ficaram calados, admirados com a resposta dele. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: E mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: E se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos,
o irmão dele deve casar com a viúva, para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Então o segundo casou com a viúva. E depois, o terceiro. E assim a mesma coisa aconteceu com os 7 irmãos, isto é, todos morreram sem deixar filhos. Depois a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: nesta vida os homens e as mulheres casam. Mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá. Pois serão como os anjos e não poderão morrer. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. E Moisés mostra claramente que os mortos serão ressuscitados. Quando fala do espinheiro que estava em fogo, ele escreve que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos estão vivos. Aí alguns mestres da lei disseram: boa resposta, mestre. E não tinham coragem de lhe fazer mais perguntas. Em seguida Jesus perguntou a eles: como se pode dizer que o Messias é descendente de Davi? Pois o próprio Davi diz assim no livro de Salmos: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? O povo todo estava escutando, e Jesus disse aos discípulos: cuidado com os mestres da lei, que gostam de usar capas compridas e de ser cumprimentados com respeito nas praças. Eles escolhem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens e, para disfarçar, fazem orações compridas. Portanto, castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Jó. Capítulo 33. Por isso, Jó, escute as minhas palavras e preste atenção em tudo o que vou dizer. Estou pronto para começar e vou falar o que penso. Darei a minha opinião com franqueza, as minhas palavras serão sinceras, vindas do coração. Pois foi o Espírito de Deus que me fez, e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá a vida. Responda-me, se for capaz, prepare-se para discutir comigo. Para Deus você e eu somos iguais, eu também fui formado do barro. Por isso, não tenha medo de mim, a minha intenção não é esmagar você. Creio que ouvi você dizer o seguinte: não sou culpado, não fiz nada de errado. Estou inocente, não cometi nenhum pecado. É Deus quem inventa motivos para me atacar, ele me trata como se eu fosse um inimigo. Ele amarrou os meus pés com correntes e fica vigiando tudo o que eu faço. Mas eu lhe digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que as criaturas humanas. Por que você acusa Deus, afirmando que ele não dá atenção às nossas queixas? Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite, na cama, quando dormimos um sono profundo, ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos, e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim, ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Outras vezes, Deus castiga com doenças e com fortes dores que não passam. O doente perde o apetite e não quer nem ver as comidas mais gostosas.
Ele emagrece, vai se acabando e no fim vira pele e osso. Ele está às portas da morte, logo será levado para a sepultura. Pode ser que ele venha a ser socorrido por um anjo, um dos milhares de anjos de Deus, que ensinam a gente a fazer o que é certo. O anjo terá pena dele e pedirá a Deus, e solta-o. Ele não deve descer ao mundo dos mortos. Aqui está o pagamento do seu resgate. Então ele terá saúde novamente, e o seu corpo será forte como era na juventude. Quando orar, Deus o atenderá. Ele o adorará com alegria, e Deus o aceitará de novo como um homem direito. Ele dirá a todos: pequei, cometi injustiças, mas Deus não me castigou. Ele me salvou da morte, eu ainda posso ver a luz. Deus faz tudo isso com a gente faz várias vezes. Ele não deixa que morramos, e assim continuamos a ser iluminados pela luz da vida. Agora, Jó, escute com atenção, fique calado, pois vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, responda, pois eu gostaria de lhe dar razão. Se não, fique calado e escute, que eu lhe ensinarei como ser sábio.